Paz do Senhor a todos. Meu nome é Rafaela Rangel, moro em Salvador, Bahia. Congrego na Assembleia de Deus. E eu gostaria hoje de relatar a minha experiência para o canal Maranata Maranata. Bom, antes de falar sobre, eu gostaria de voltar um pouco ao início da minha caminhada, para que os irmãos entendam o porquê dessas revelações, ou porquê desse cuidado de Deus comigo, com minha família. Eu, desde criança, eu tenho uma sensibilidade muito grande espiritual. Eu não nasci em um lar evangélico, mas com 8 anos de idade, eu estava frequentando uma igreja que a minha vizinha me levava. E quando eu comecei a frequentar essa igreja, eu comecei a ver vultos, ter sensações de algo próximo de mim, algo negativo. Sentia muito medo e eu senti em meu coração que era porque eu estava indo à igreja. Aí já era entre 8 a 9 anos de idade. E aí eu decidi, até conversei com minha irmã na época e falei com ela que eu não iria mais para a igreja, porque aquilo tudo que eu estava vendo, aquelas sensações que eu estava sentindo, era por causa disso. Então eu decidi não ir mais. Aí tudo aquilo passou depois que eu parei de ir. Então hoje eu vejo que ali Deus já tinha um propósito na minha vida. E o inimigo sabia e queria, me amedrontar para que eu não seguisse o caminho de Cristo. Aos 13 anos de idade, aos 13 anos, eu não era evangélica. E aí eu tive também algumas experiências. Eu vi uma pessoa que já tinha falecido. Hoje eu sei que não era a pessoa, mas sim um demônio ali, na forma daquela pessoa. Eu já tinha visto uma sombra preta querendo descer na minha casa, e eu gritei minha mãe, chamei minha mãe, e quando a gente foi olhar não tinha nada. Então assim, eu sempre soube que eu tinha essa sensibilidade, e eu sempre fugi disso com medo. A minha mãe dizia que eu tinha um dom de espírita, de ver mortos, de se comunicar com mortos, aquela ignorância do cão mesmo. Mas graças a Deus eu não fui para esse caminho. Aos 15 anos de idade, eu decidi me tornar evangélica, todo um processo na minha vida. E quando eu decidi de verdade, sem olhar para trás. Nesse período, eu estava dormindo e Deus me despertou. Eu ouvi a voz de Deus, eu não senti, eu ouvi. E eu levantei, ele me chamou, eu levantei, Fiquei praticamente sentada na cama. E aí ele falou comigo: minha filha, eu quero que você ore às madrugadas, me busque, porque eu quero te usar, eu quero te mostrar coisas. Mas para isso você precisa me buscar. Então, nesse momento, eu apaguei novamente. Eu caí na cama e apaguei. E eu me lembro nitidamente dessa cena. Só que o que aconteceu? Eu não busquei ao Senhor, eu não orei, eu não jejuei, acabei me envolvendo com as coisas desse mundo. Grupo, namoro, noivado, casamento, muitos departamentos de igreja, esqueci, eu creio até por preguiça mesmo de buscar o Senhor. Então eu creio que Deus há muito tempo já quer me mostrar coisas, me revelar coisas, mas eu não permitia Ele fazer isso na minha vida. Eu estava satisfeita com aquela vidinha que eu estava tendo. Há 2 anos atrás, em 2020, no início de 2020, eu comecei a questionar Deus sobre o porquê que eu não sentia a presença dele, O porquê eu não sentia a presença dele.
Eu estava bem na minha casa, estava bem com meu marido, já tinha meu filho, ele tinha 2 anos de idade. E eu não conseguia sentir a presença de Deus. E eu perguntei a ele: Deus, me mostre o porquê. Eu quero saber o porquê. Aí, nesse mesmo dia, eu não me lembro direito, mas eu estava na frente do local que passa roupa. Eu não sei se eu estava passando roupa ou se eu estava arrumando alguma coisa naquela área. Eu não consigo me lembrar, mas aí eu escutei a voz de Deus novamente. E ele disse nitidamente para eu parar de usar maquiagem. Na hora eu questionei: maquiagem? O que isso tem a ver? Nada a ver, todo mundo usa. As pessoas, todo mundo que prega, todo mundo que canta usa maquiagem, isso não impede. Aí eu ainda falei com Deus: olha a ousadia. Mas Deus, como é que eu não vou usar maquiagem? Daqui a 20 dias eu tenho um casamento para ir. Como eu vou chegar num casamento sem maquiagem? Imagine a cabeça da pessoa. Mas aí aquela voz agora já dentro de mim, no meu coração, falava novamente: eu não quero que você use maquiagem. E aí eu falei com o Senhor, fiz um propósito e falei que sim, que eu não usaria mais. E aí depois disso, Deus foi todo um processo. Foi maquiagem, depois foi os cabelos, que eu não vivia sem o cabelo pranchado. Aí demorou uns 6 meses para eu parar de pranchar meu cabelo. E o Senhor foi falando comigo sobre várias coisas. Eu deixei de usar roupas jeans, que foi um mistério que o Senhor veio falando comigo. E depois ele confirmou através de outra pessoa que ele já tinha falado também com essa pessoa e a pessoa não entendia o porquê. Eu só sei que eu fui renunciando muitas coisas que eu fazia, muitas coisas mesmo, na minha vida pessoal, particular, no meu casamento. E aí o Senhor foi falando comigo. E nesse processo, eu estava... Aí já vem a parte, dos desenhos. Eu estava observando o meu filho assistindo um desenho chamado Masha e Urso. Na época ele tinha 2 anos de idade, Foi em 2020. Já no final de 2020. E ele, sempre quando chegava em uma cena determinada, ele chorava. Sempre ele assistia, só assistia esse desenho. Já deixando claro que eu sou uma pessoa que eu sempre assisti filme de terror, sempre eu assisti todos os desenhos que vocês imaginarem, sempre gostei de anime, coisas que tenham demônios, mesmo evangélica, eu sempre assistia. Chegou um período que eu parei de assistir filme de terror, porque eu senti que o Senhor não estava se agradando daquilo, mas tirando isso, eu assistia qualquer coisa. Achava que isso não interferia em nada espiritualmente, nunca tive essa visão. Então, aí eu comecei a ficar com isso na minha mente, Porque sempre nessa cena, Bruno chora. E ele chorava mesmo. E achava muito estranho aquilo, mas aquela coisa, acha estranho, mas não investiga, não tenta entender o porquê. Ok. Aí passou alguns meses, uns 2, 3 meses, houve o aniversário da minha sobrinha, foi até da Frozen, eu ajudei a arrumar e tudo, sabe? Para vocês verem que realmente eu não tinha nenhum pensamento assim em relação ao desenho. E no aniversário, quando cantou a música da Frozen, porque era uma música que meu filho nunca tinha escutado em casa, porque eu não colocava esse desenho para ele, E aí ele gritou, chorou, fez um alvoroço no aniversário. Sendo que meu filho é uma criança muito alegre, uma criança que não para, uma criança agitada. E dança e se acaba assim, de dançar, com as músicas. Mas essa música, em particular, ele gritava, chorava, ficava desesperado.
E aí a minha irmã percebeu que era por causa da música. E quando minha irmã tirou essa música, ele parou de chorar, né? Ficou no colo dela com a sensação de medo. Aí, nesse momento, eu não estava presente, porque eu estava fazendo algumas coisas do aniversário. E aí eu cheguei depois, ela falou comigo, eu estranhei, mas não liguei. Aí quando foi 2 dias depois, ela estava na minha casa e ela comentou comigo sobre isso. E aí eu lembrei sobre a marcha e uso. Falei, meu Deus, será que Bruno tem alguma sensibilidade espiritual? Será que é isso? Será que tem alguma coisa por trás dessas músicas, por trás desses desenhos? E ele de alguma forma sente, ouviu alguma coisa. Eu resolvi fazer um teste. Pedi minha irmã, estava todos na sala, né? Meu cunhado, minha sobrinha, minha irmã, meu marido e eu. E aí eu falei assim, Bruna, coloque a música aí no celular da Frozen. E minha irmã colocou. Quando minha irmã colocou, ele parou de fazer o que estava fazendo, começou a olhar com um olhar assustado, ficou tipo agarrado assim, com medo. Com aquela, sabe? E aí eu peguei e falei, não, Bruna, realmente alguma coisa, é a música. Aí eu, Bruna, coloque uma outra música mais ou menos nesse ritmo. Aí ela colocou uma outra música. Quando ela colocou em outra música, ele voltou a fazer aquilo que estava fazendo, mas voltou assim, daquele jeito assim, tipo assim, estou me recuperando de algo assustador, né? E isso aí acabou me despertando. Então eu comecei a orar ao Senhor e pedir a Deus, Deus, o que está acontecendo? Me revela, eu quero saber. E esse é o segredo que eu queria falar com os irmãos. Se você quer saber de algo, Deus revela. Mas se você não tem curiosidade nisso, se você acha uma besteira, você nunca vai saber, você nunca vai ter um despertamento do Senhor, porque você ouve, entra por um lado e sai pelo outro. Você não leva a sério aquilo. Então o Senhor não vai falar com você. Então assim, eu busquei, eu pedi a Deus para vir, eu pedi a Deus para abrir meus ouvidos espirituais e os meus olhos espirituais para eu entender o que estava acontecendo, porque eu me preocupei o porquê do que meu filho estava tendo aquelas reações. Mas eu creio também que ali já foi Deus permitindo para me despertar espiritualmente. Então eu comecei a orar ao Senhor, e eu creio que foi Deus, porque assim, já tinha muitos anos isso, então eu não acredito que eu ia pensar nisso. Veio assim na minha mente, né? No meu coração, lembra? Naquela época, quando você era criança, que tinham as histórias que tinham mensagens ocultas na música de Xuxa. Então, eles ouviam as músicas ao contrário, escutavam. Faça isso. Aí eu na minha mente, não tem como eu fazer isso, porque antes era disco. Então tinha essa possibilidade. Mas hoje não é disco. Hoje são músicas no YouTube, MP3, essas coisas, não tem como. Então veio aquilo na minha mente, procure na internet um aplicativo. Eu procurei na internet um aplicativo, achei um aplicativo que revertia as músicas, né? Deixava as músicas ao contrário. Baixei o aplicativo e decidi baixar alguma música. Só que assim, eu não fiz isso logo. Eu baixei o aplicativo porque assim, eu pensei em fazer o quê? Na época eu tinha um iPhone, ele gravava a tela, né? Aí eu pensei em fazer o quê? Eu vou gravar a tela das músicas no YouTube e aí eu jogo pro aplicativo o áudio e reverto. E aí eu fiquei enrolando, não fiz. Nesse período, eu não sei quanto tempo durou, se foi 1, 2, 3 semanas, foi algo desse tipo, foi um período desse tipo. Eu fui na casa de uma vizinha minha e lá estava passando um grupo chamado Bolo Fofo. Esse, né, é um canal no YouTube com músicas infantis. Aí, quando eu estava assistindo ele, e nisso eu gostei das músicas deles, meu filho estava lá dançando, se acabando, eu já estava até querendo que ele assistisse em casa, porque para mim era algo novo ali, eu não conhecia. Só que quando eu estava assistindo o vídeo, né, que estava
passa no canal do YouTube, me chamou a atenção o olhar deles. Eu consegui enxergar neles um olhar maligno. Em alguns momentos das músicas, eles faziam uma característica com o rosto, que o olhar deles ficava maligno. E aí eu, no meu coração, falei, tem alguma coisa errada com esses bichos. E aí eu decidi ir para o aplicativo. Baixei algumas músicas e descobri em todas as músicas deles tem mensagens ocultas. Aí para mim foi um baque, né? E como foi que eu fiz isso? Eu falei assim, olha, eu sou evangélica. Para não dizer que eu tô doida, a primeira música que eu vou escutar, eu vou escutar com meu irmão. Meu irmão é uma pessoa que não é evangélica, nunca foi evangélico, ama anime, ama filme de terror. Então é uma pessoa completamente ao contrário de uma pessoa evangélica. Eu chamei ele e falei, Diogo, me ajude. Aí expliquei toda a situação. Falei, olha, vamos colocar o fone de ouvido e você escuta de um lado, eu escuto do outro, e aí a gente interpreta para ver se os dois escutam a mesma coisa, tá bom? Gente, a primeira música que eu escutei foi a pior de todas. Foi a pior de todas. Por quê? Porque as músicas infantis, elas repetem muito a mesma coisa, a mesma frase. Então, por isso, não tem uma mensagem grande, né? Porque sempre está repetindo a mesma coisa. Só que essa música, ela tinha uma letra muito grande mesmo. Ela não repetia. Então, assim, foi mensagem do início ao fim. E assim, eu olhava para a cara dele, ele olhava para mim, assim, a gente não acreditava no que estava ouvindo. E um detalhe, aí nesse processo do aplicativo, eu vim descobrir que no aplicativo a revenção da música é 100%, né? A velocidade. Só que aí eu fui diminuindo e eu descobri que quando ficava em 40, 50 de velocidade, você conseguia escutar. Mas uma pessoa que baixar um aplicativo desse e deixar normal, nunca vai escutar nada, porque em 100 de velocidade você não consegue escutar nada. Tem ainda esse detalhe. Tá bom. E aí eu quero só falar com vocês sobre a letra dessa música. Eu não vou relatar as demais letras, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, o áudio vai ficar muito longo. Então só vou falar só dessa música e depois estarei falando sobre outros desenhos que eu também escutei, mensagens ocultas. O nome dessa música é Dança Maluca. É a música mais longa que eles têm e é uma música super animada, bem legal de se ouvir, né? Carnalmente. Olha o que a música diz. O diabo vem também, caralho. Esse é o nome, o diabo. O nome. E já desistiu, foi? E aí tem uma parte que eu coloco, quando eu falar interrogação, é porque vem uma parte pequena que aí eu não consegui entender o que eles estavam falando, tá bom? Então depois dessa parte, e já desistiu, foi? Aí tem a interrogação, que não sei o que foi falado. Aí ele repete de novo, caralho. E aí vem uma parte também que eu não entendi. Calaivo, terão que se calaivam, até os não. Aí eles repetem de novo, né? Calaivam, terão que se calaivem. Já desistiu, foi? Caralho. Mal. Já desistiu, foi? Caralho. Eu vou acelar a sua testa. Essa alma aqui vai desmerecer. Quero parar. Aí vem a interrogação, bíblico. A salvação. Uau! Aí vem né, alguma parte que eu não entendi, interrogação. Vai morrer dormindo. Jesus sauda o Exu. Nós somos seis.
E aí vem a música e se repete tudo novamente. Gente, a coisa é séria. Eu não tô aqui pra aparecer, pra brincar. Eu lutei muito para não estar me expondo, né? Depois de muito tempo que eu vim falar sobre esse assunto, porque eu sei que hoje as pessoas são muito incrédulas e se conformou com as coisas desse mundo e não aceita que ninguém fale ao contrário. Quando eu descobri isso, eu passei essas informações para todos que eu conheci, desesperada, né? E aquelas pessoas mais próximas de mim foi as que mais não acreditaram. Achou que era coisa minha, que era coisa da minha cabeça. A Rafaela é maluca, né? Então assim, eu me entristeci muito na época. Hoje eu já superei. Não ligo para o que a pessoa pensa, mas a minha parte eu tenho que fazer. Depois disso, eu ouvi outras músicas deles. Todas as músicas tem mensagem oculta. Todas as músicas falam de Exum, fala de nós, como se fosse vários demônios ali. Não sei se quem coloca essas mensagens é a gravadora, se é o cantor, ou se é mesmo algo espiritual. Só sei que essa mensagem existe em vários locais. Eu escutei as músicas da Galinha Pintadinha. Também era um grupo que meu filho sempre escutou desde que nasceu. E eu também, para minha surpresa, praticamente todas as músicas tem. Praticamente todas as músicas. E eu digo a vocês que o problema não está na música. Por quê? Porque eu peguei algumas músicas que eles cantam e peguei outros grupos, né, que canta a mesma música e as músicas não tinham mensagem. Então o problema está realmente no grupo que eu acabei de citar, não nas músicas, porque como eu falei, exemplo, a música é um indiozinho, 1, 2, 3, indiozinho, pronto. Nesse grupo, a música tem mensagem, né? Glorifica o que está a puxar, porque não me sustento. Glorifica o que está a puxar, porque não me sustento. Aproveita, pois nós nos sustentamos desse interrogação, que eu não consegui entender. Mas será que ajudou a puxar comigo? Aproveita. Então, assim, são coisas, né, que é uma incógnita, a gente não consegue entender muito o que está falando, mas você vê que as palavras, as frases se formam de uma forma negativa. E quando eu escutei essa música em outros grupos, exemplo, Bob Zoom canta, não tinha mensagem, entendeu? Então eu creio que o problema está realmente no grupo. Aí no início eu tinha falado que tinha uma cena específica da Macho Urso, que meu filho se assustava, chorava, né? E eu decidi olhar também as músicas que tinha no desenho. Eu não escutei nada, não vi nenhuma mensagem oculta nas músicas, mas também não vou afirmar que não tenha nada de errado no desenho, porque naquela cena específica sempre ele chorava e até hoje eu não entendi o porquê, né? Eu comecei a escutar várias músicas, vários desenhos que ele escutava na época e eu percebia que alguns tinham, né? Outros não. Exemplo, Kylon, que o pessoal fala que é Caio. É um desenho de um menino careca. Ele tem em alguns canais fechados e também em canal aberto de cultura. É um desenho de um menino, acho que tem 4 anos de idade. E aí é um desenho muito legal mesmo. Eu gostava muito desse desenho. Mas no início do desenho tem uma música
e eu percebi que tinha mensagem, só que eu não conseguia interpretar porque parecia que ela estava em outra língua, como um espanhol. Então, por causa disso, eu não conseguia interpretar. Simon também, dois coelhinhos, dois irmãos, né, no caso. E é um desenho também muito legal de se assistir, educativo. Mas quando eu fui ouvir a música de abertura, eu também achei uma mensagem oculta. Tem um outro desenho também que eu não sei falar o nome, que são uns amiguinhos que moram no quintal, né? São alguns bichos, cada um tipo de bicho diferente. Eles moram no quintal e sai e fica assim, vivendo num mundo de imaginação, né? Tem várias aventuras. E no início também da abertura, eu também vi mensagem oculta. Logo no início eles falam que estão invocando alguma coisa. Miraculous, que é uma joaninha que isso aí Bruno nem assistia, né? Mas a filha de uma amiga minha assistia. E aí eu decidi dar uma olhadinha. Que tem uma joaninha, que é uma adolescente, e aí ela é apaixonada por um outro lá que é um menino gato, alguma coisa assim. Ladybug, alguma coisa desse tipo assim. E também a música da abertura desse desenho tem várias mensagens absurdas, amaldiçoando aquele que está assistindo. Teve alguns desenhos que eu não achei mensagem oculta, como aquele desenho que canta Baby Shark. Aquele desenho, eu escutei 7 músicas deles e nenhuma eu ouvi mensagem. Então, assim, é um desenho que eu deixo meu filho assistir tranquilamente. E Creu e Cookie é um desenho de 3 irmãos, se não me engano, 2 irmãos. Aí eles têm várias aventuras, né? Creu e Cookie. Eu também eu escutei várias músicas que tem no desenho deles e eu não escutei nenhuma mensagem oculta. Então vocês percebem por aí que realmente tem coisas específicas que tem mensagens, mas tem outras que não. Então, se eu escutasse mensagem em tudo, eu poderia até dizer, não, tem alguma coisa errada, eu estou ouvindo demais. Mas eu não escuto em tudo, né? Exemplo, Creu e Cookie, eu escutei 7 músicas deles e eu ouvi nenhuma mensagem. Então, eu acredito que o problema, né, que está errado não está em mim, mas sim nos locais que eu escutei. Depois disso, meus irmãos, eu comecei, minha visão espiritual se abriu. Eu comecei a entender mais o mundo espiritual. Comecei a tirar várias coisas do meu filho. Graças a Deus, assim, em relação a brinquedos, né, bonecos, também eu nunca fui muito fã, nunca gostei assim. E Bruno, por ser uma criança muito agitada, ele nunca parou para brincar com nada, então eu nunca fiz questão de comprar nada para ele, assim, de brinquedo. Mas eu comecei a me despertar pro lado de brinquedos, né, pro lado de coisas assim imagens em roupa, desenhos. Aí eu me despertei para a Disney, né, que realmente são desenhos que só fala de magia, só fala de vingança, só tem provocações, só tem mundo de fábulas. Repare, todos os desenhos deles tem magia. Então, assim, eu comecei a me despertar para isso também. Mas até aí só estava me despertando. Aí vem uma grande experiência que eu tive, que para mim foi a pior experiência que eu já tive, e eu espero que seja a última, aonde eu senti um demônio em cima de mim. Depois de todo esse processo das músicas e tal,
Por eu ter avisado a várias pessoas, as pessoas não derem crédito, fiz um vídeo, abri um canal só para poder falar sobre isso. E assim, eu vi que a grande maioria não acreditava, ou não ligava, ou não adiantava, sabe? Eu falar. Então eu desanimei. Aí eu comecei a relaxar. Aí comecei a não investigar aquilo que meu filho estava assistindo. Às vezes só para ele poder ficar quieto, eu deixava assistir aquilo que eu já achava que tinha alguma coisa errada. E o Senhor permitiu eu ter uma experiência muito ruim. Em janeiro de 2021, eu fui dormir. E quando eu deitei para dormir, naquele momento, né, do início do sonho, no início assim, quando você está começando a dormir, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu chegava na janela da minha casa fica no segundo andar, e eu olhava para baixo, e eu via os degraus do primeiro andar, né, de quem vem do térreo para o primeiro andar. E nesse percurso estava o Pato Donald e o personagem, o Pateta, né? Que são personagens da Disney. E eles estavam subindo alegres, assim, dando risada e conversando. Como eles eram? Eles eram o desenho, mas no tamanho de um homem, normal. Né? Eles estavam subindo no formato mesmo do desenho, mas do tamanho do homem normal, eles conversando normal e dando risada. Quando eu vi aquela cena, eu peguei, repreendi, assim na minha mente, isso no sonho, e eu falei assim: está repreendido em nome de Jesus. O que eles estão fazendo aqui, subindo as minhas escadas, se eles representam demônios? Olha como foi o sonho. Nesse momento, eu acordei e despertei. E aí eu me assustei, né? Com aquele sonho. Só que quando eu acordei, eu senti uma presença em cima de mim. Uma presença maligna. Eu não posso dizer se eu não conseguia me mexer. Porque eu acho que eu não tive nem coragem de me mexer, porque a presença era tão real, que eu decidi fingir que estava dormindo, para não dar ousadia a ele de mostrar que eu estava assustada. Pense, né, que é uma mistura de sensações, de pensamento, e esse foi o meu pensamento naquele momento. Naquele momento que eu acordei assustada, eu senti aquela presença em cima de mim, não me mexi, não sei se eu poderia me mexer ou não, porque eu acho que eu nem tentei. O medo foi tão grande naquele momento que eu acho que eu não tentei me mexer. Mas eu senti aquela presença forte ali, como se estivesse em cima de mim, deitado em cima de mim. E aí, continuei com meus olhos fechados e comecei a clamar ao Senhor, pedir misericórdia a Jesus Cristo. E eu, sem entender o porquê que aquilo estava acontecendo, eu clamando ao Senhor: Jesus Cristo, me ajude, Senhor, repreenda esse demônio, meu Pai. E fui falando com Jesus Cristo e clamando. Nesse momento, eu não sei dizer o que aconteceu. Eu não sei se eu dormi e tive essa experiência, ou se eu tive uma visão. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu. Mas naquele momento, eu acredito que aquele demônio me fez ter uma experiência. E como foi a experiência? Era como se ele tivesse saído de cima de mim. Mas ele não tinha saído, ele estava ali. Mas assim, é como se naquele momento ali eu dormi e tive esse sonho. Ele tinha saído de cima de mim, e aí eu levantei e fui até o sofá, onde meu marido estava dormindo, que naquele dia ele tinha cochilado no sofá. E eu fui até ele, chamei ele, acordei ele, falei com ele: fulano, eu acabei de ter uma experiência, um demônio estava acima de mim, e eu tenho certeza que isso é por causa das programações da televisão daqui de casa. Aí ele pegava, não dava crédito e voltava a dormir. Eu ficava super chateada com ele, começava a discutir e falava: a culpa é sua, é você que está, por causa das programações que você assiste que está acontecendo, deu abertura desses demônios, está em nosso lar.
Nesse momento eu voltava. E nisso que eu voltava, eu sentia aquela presença de novo, né? Eu voltava para a cama, sentia aquela presença de novo, aquele ser em cima de mim e começava a clamar o Senhor. E aí na minha mente vinha, só foi um sonho. E aí eu pedindo a Deus misericórdia, misericórdia, e aí acontecia de novo. Eu me levantava de novo, ia até ele e falava de novo com ele, e ele não dava crédito, e aí eu começava a dizer que era por causa das programações da televisão, e aí eu acabava me chateando e a gente acabava brigando. E aí eu voltava de novo para a cama, com aquela presença de novo em cima de mim. Gente, é sério, meus irmãos, é uma experiência que eu não desejo para ninguém. É uma sensação de morte. E isso aconteceu de 5 a 7 vezes, que eu me lembre. Sempre eu voltava paralisada na cama, aquele ser em cima de mim. Eu estava de bruço, né, com o rosto de lado assim, no colchão. E eu voltava a clamar ao Senhor, e aí de novo eu dava um pulo da cama, ia de novo atrás dele, e aí eu já ia, não, dessa vez é verdade, dessa vez eu tô acordada, dessa vez eu vou conversar com ele, vou ser prudente pra gente não brigar. E aí quando a gente conversava, eu tentava mostrar a ele o que estava acontecendo, ele não dava crédito, eu ficava chateada e voltava novamente. Até que eu acabei dormindo de verdade, né? Eu acredito que eu fiquei clamando ao Senhor ali, Deus teve misericórdia. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu tive um sono pesado, não acordei mais durante a madrugada. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu perguntei a Deus o porquê. Eu não estava entendendo porque Ele tinha permitido aquilo acontecer comigo. E eu senti em meu coração o Senhor falando comigo, que Ele permitiu para que eu despertasse, porque eu estava dormindo, eu estava voltando, né, ao que eu era antes, e não estava mais ligada espiritualmente, né, naquilo que meu filho estava assistindo, nas programações que estavam no meu lar, não estava mais buscando a Ele como antes. E o Senhor ali me deu uma grande lição. Eu entendi o porquê daquela experiência. Mas o mais interessante, meus irmãos, que eu acredito que foi eu tinha 100% de certeza do que tinha acontecido, isso eu não tinha dúvida. Mas assim, para afirmar mais ainda aquela experiência, depois de umas 3, 4 semanas, eu estava no YouTube assistindo alguns vídeos normal e apareceu um vídeo falando irmã tem experiência com desenhos animados. E aí me despertou, né, a curiosidade, porque era algo que eu estava vivendo, e eu cliquei. Quando eu cliquei, a irmã contou a mesma experiência que eu tive. Ela foi dormir. Quando ela estava dormindo, ela sentiu um homem em cima dela. No momento, ela pensou até que era o padrasto dela. E depois ela percebeu que não era um ser de carne, que era algo espiritual. Ela estava deitada na mesma posição que eu, de bruço, né, com o rosto virado. E ela disse que teve um déjà vu, que ela teve, acho que de 10 a 15 vezes que aconteceu a mesma coisa com ela, que ela levantava e ela via o Bob Esponja e o Pica-Pau e outros desenhos, que eles faziam uma bagunça, né, estavam assim atribulados e tal. É porque eu não me lembro exatamente, né, porque também foi em 2021 isso, estamos em 2023, eu não me lembro exatamente o que ela falava. Mas ela dizia que aí, de repente, ela voltava para a cama com aquele ser em cima dela, e aí depois vinha de novo as mesmas experiências. E naquele momento ali eu tomei um baque, né, assim, eu
eu fiquei sem palavras, sem entender o que estava acontecendo. E eu percebi que ela teve a mesma experiência que eu. E ela já tinha tido essa experiência, pelo menos o vídeo na época que eu vi, acho que já tinha uns 4 anos. E eu percebi assim, meu Deus, será que foi o mesmo demônio? Será que é o demônio que age em desenhos animados? São demônios que agem nessa área. E aí ele fez a mesma coisa com ela, né? Deus permitiu a mesma experiência que ela teve, eu ter também. E aí ali para mim eu tive certeza, né? 100%. Eu já tinha, mas tive mais ainda do que tinha acontecido comigo. Então, meus irmãos, de lá para cá, eu me tornei uma pessoa muito chata aos olhos humanos. Eu realmente não deixo meu filho assistir quase nada, né? Eu analiso bastante antes de ele assistir qualquer desenho, observo bastante o conteúdo, o enredo. Hoje ele tem 4 anos de idade. As músicas também, raramente ele escuta alguma música. Normalmente eu deixo ele assistir mais canais assim de YouTube, de crianças brincando com algum brinquedo, coisas desse tipo, que evite música, porque eu já fico assim pensando, meu Deus, será que essa música tem alguma coisa ou não? Então é um despertamento para que todos possam observar tudo que seus filhos estão assistindo. Peça ao Senhor para Deus abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais. Porque se você quiser ouvir, se você quiser ver, se você quiser realmente que o Senhor fale, Ele vai falar. Mas precisamos querer. E eu já quero agradecer a oportunidade, né, que a nossa irmã está me permitindo, porque a minha maior preocupação era de alcançar o máximo de pessoas. E eu tenho certeza que eu vou conseguir através do canal. Que Deus continue abençoando, dando graça, e que a irmã siga nessa força, que o Senhor é contigo. Deus abençoe.